Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Antes de começarmos esta oração, eu quero lhe pedir algo muito importante. Permaneça comigo até o final. Hoje vamos caminhar pelo Salmo 27 e colocar diante de Deus os medos, as incertezas e tudo aquilo que tem tentado tirar a sua segurança. E no final, veremos a decisão que Davi tomou enquanto ainda esperava pela resposta do Senhor. Existem momentos em que o medo nasce não daquilo que já aconteceu, mas daquilo que imaginamos que poderá acontecer. Uma notícia que pode chegar. Uma situação dentro de casa que ainda não foi resolvida. Uma decisão importante. Uma ameaça à nossa tranquilidade. E pouco a pouco a mente começa a construir cenários que o coração passa a carregar como se já fossem realidade. Davi também conhecia a pressão de olhar ao redor e encontrar razões para temer. Mas o Salmo 27 começa de uma maneira surpreendente. Davi não começa descrevendo o tamanho dos seus inimigos. Ele começa declarando quem Deus é. A palavra de Deus nos diz, em Salmos 27, do versículo 1 ao 3, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Observe a ordem das palavras de Davi. Primeiro ele declara, O Senhor é a minha luz. Depois, O Senhor é a minha salvação. E então, o Senhor é a força da minha vida. Somente depois, ele fala dos adversários, do exército e da guerra. Davi não está negando a existência do perigo. Ele está colocando o perigo no lugar certo diante da grandeza de Deus. Esse é um ensinamento precioso para nós. Quando o medo chega, nossa tendência é olhar primeiro para aquilo que pode dar errado. Mas Davi nos ensina a começar por outra verdade. Antes de olhar para aquilo que está contra você, lembre-se de quem está com você. Talvez exista hoje uma situação que esteja tentando intimidar o seu coração. Você ainda não sabe como ela terminará. Mas não permita que aquilo que você teme se torne maior dentro de você do que a verdade sobre quem Deus é. Se o Senhor é a sua luz, você não precisa caminhar guiado pela escuridão do medo. Se Ele é a sua salvação, sua esperança não depende somente das circunstâncias. E se Ele é a força da sua vida, você não precisa enfrentar este dia confiando apenas na sua própria força. Se esta palavra já começou a falar ao seu coração, escreva nos comentários, O Senhor é a força da minha vida. Faça dessa frase a sua primeira declaração de fé nesta oração. E permaneça comigo, porque Davi vai nos mostrar algo ainda mais profundo. Mesmo cercado por adversidades, o maior desejo do seu coração não era simplesmente escapar dos problemas. No próximo trecho do Salmo, descobriremos o que ele buscava acima de todas as outras coisas. Davi continua o Salmo depois de declarar que não temeria, mesmo que um exército se levantasse contra ele. Mas agora, suas palavras revelam algo ainda mais profundo. Em meio à ameaça, ele mostra qual era o maior desejo do seu coração. Poderíamos imaginar que Davi pediria primeiro que seus inimigos desaparecessem, que a guerra terminasse ou que todos os seus problemas fossem resolvidos. Mas não é isso que ele coloca em primeiro lugar. A palavra de Deus nos diz, em Salmos 27, do versículo 4 ao 6, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor.
Observe a expressão de Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Isso revela mais do que um pedido. Revela uma prioridade. Davi estava cercado por adversidades, mas seu coração não estava buscando apenas uma saída. Ele estava buscando a presença de Deus. E aqui o Salmo nos ensina algo que precisamos guardar. Muitas vezes, quando enfrentamos uma luta, nossa primeira oração é: Senhor, tira-me desta situação. E podemos pedir isso a Deus, mas Davi nos mostra que existe uma oração ainda mais profunda. Senhor, enquanto eu atravesso esta situação, não permita que eu me afaste da tua presença. Porque ele havia compreendido onde estava a sua verdadeira segurança. No versículo anterior, Davi chamou o Senhor de sua luz e de sua força. Agora ele declara que, no dia da adversidade, Deus o esconderia, o guardaria e o colocaria sobre uma rocha. Perceba, Davi não diz que nunca existiria um dia de adversidade. Ele diz, no dia da adversidade. A confiança dele não estava na promessa de uma vida sem lutas, mas na certeza de que não atravessaria a luta sem a presença de Deus. Talvez seja exatamente isso que você precise lembrar hoje. Você pode estar pedindo ao Senhor uma resposta, uma mudança ou uma porta aberta. Continue apresentando isso a Ele. Mas enquanto espera, faça também da presença de Deus a sua prioridade. Não deixe que o problema ocupe tanto o seu coração a ponto de tirar de você o desejo de buscar o Senhor. Davi estava cercado, mas continuava olhando para Deus. Estava vivendo a adversidade, mas ainda falava em adorá-lo. E no próximo trecho acontece algo muito importante. Aquele que começou declarando sua confiança, agora abre o coração e clama por socorro. Se você deseja permanecer perto de Deus, mesmo enquanto atravessa uma luta, escreva nos comentários: Senhor, eu buscarei a tua presença. Faça dessa frase a sua declaração diante de Deus e permaneça comigo. Nos próximos versículos, Davi deixa de falar sobre Deus e começa a falar diretamente com Deus. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, e nós faremos o mesmo. Vamos transformar aquilo que aprendemos neste salmo em oração diante do Senhor. Agora, se você puder, feche os seus olhos e coloque diante do Senhor aquilo que tem trazido medo, insegurança ou incerteza ao seu coração. Davi confiava em Deus, mas isso não o impediu de clamar. Ele transformou sua confiança em oração. E é isso que faremos agora. Ore comigo. Poderoso Deus e eterno Pai, nós entramos agora na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai, começamos este salmo declarando que tu és a nossa luz, a nossa salvação e a força da nossa vida. Aprendemos com Davi que, no dia da adversidade, nossa maior segurança é permanecer perto de ti. E agora fazemos aquilo que ele também fez. Levantamos a nossa voz e clamamos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Salmos 27, do versículo 7 ao 9. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Senhor, esta também é a nossa oração. Ouve a nossa voz quando clamamos. Há pessoas orando comigo que precisam de uma resposta. Outras precisam de força para continuar enquanto a resposta não chega. Mas acima de tudo, Pai, coloca em nós a mesma decisão que havia no coração de Davi. O teu rosto, Senhor, buscarei. Que a preocupação não nos faça buscar apenas uma solução e esquecer de buscar a ti. Quando o medo tentar ocupar nossos pensamentos, chama o nosso coração novamente para a tua presença. Quando não soubermos o que fazer, não permitas que a ansiedade nos conduza.
E mesmo quando nos sentirmos sozinhos, lembra-nos do que Davi declarou. Em Salmos 27:10 está escrito: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Pai, há momentos em que pessoas não conseguem permanecer ao nosso lado. Há situações que ninguém pode enfrentar por nós. Mas a tua presença não depende da capacidade humana de nos sustentar. Por isso, acolhe aquele que hoje se sente sozinho e fortalece aquele que pensa que não conseguirá continuar. E Davi ainda faz outro pedido. Em Salmos 27:11, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Então, Senhor, ensina-nos o teu caminho. Não queremos apenas que tu nos tires da dificuldade, queremos aprender a caminhar corretamente enquanto passamos por ela. Dá-nos discernimento para não tomar decisões conduzidas pelo medo. Guia-nos pela vereda direita, guarda nossos passos e não permitas que a pressão nos afaste daquilo que é correto diante de ti. Davi estava cercado por adversários e falsas acusações, mas continuou buscando a tua face, pedindo a tua direção e confiando no teu cuidado. E é assim que queremos permanecer. Ouve-nos, Senhor, ensina-nos, guia-nos. Não nos deixes caminhar governados pelo medo. E agora, Pai, conduz o nosso coração aos últimos versículos deste salmo. Porque depois de falar sobre adversários, clamar por socorro e pedir direção, Davi faz uma declaração que revela o que o manteve de pé. Ele continuou crendo enquanto esperava no Senhor. E é exatamente para essa verdade que a tua palavra nos conduz, Pai. Davi começou este salmo cercado por razões para sentir medo. Havia adversários, ameaças e incertezas, mas ele declarou que tu eras a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida. Depois, ele escolheu buscar a tua presença, clamou para que ouvisses a sua voz e pediu: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Agora, nos últimos versículos, Davi revela o que sustentava o seu coração, enquanto tudo ainda não estava resolvido. A palavra de Deus nos diz em Salmos 27, do versículo 13 ao 14: pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, Davi ainda estava atravessando a adversidade, mas declarou: se não cresce, era a fé que o mantinha de pé. Por isso, Pai, fortalece agora aquele que está orando comigo e que também precisa continuar crendo antes de ver. Há pessoas esperando por uma resposta, esperando uma mudança dentro de casa, esperando uma direção, esperando que uma situação que hoje parece difícil, finalmente encontre um caminho. Não permitas que o tempo de espera destrua a confiança que estamos colocando em Ti. A Tua palavra não nos ensina a fingir que não existem dificuldades. Ela nos ensina a permanecer firmes enquanto esperamos no Senhor. Por isso, quando o medo disser que não conseguiremos continuar, lembra-nos de que Tu és a força da nossa vida. Quando não soubermos qual caminho seguir, lembra-nos de buscar a Tua face e dizer: ensina-me, Senhor, o Teu caminho. E quando a resposta parecer demorar, traz novamente ao nosso coração esta palavra: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Fortalece, Senhor, o coração cansado. Fortalece quem está lutando para não perder a esperança. Fortalece aquele que precisa continuar caminhando sem ainda enxergar como tudo será resolvido. Que a espera não nos afaste da Tua presença. Que ela nos ensine a depender ainda mais de Ti. Pai, talvez não saibamos o que acontecerá amanhã, mas sabemos quem estará conosco. Foi assim que Davi atravessou este salmo. Ele olhou para a ameaça, mas declarou quem Tu és. No meio da adversidade, buscou a Tua presença. Quando precisou de direção, clamou para que Tu o guiasses. E enquanto esperava, decidiu continuar crendo.
Essa também é a nossa decisão. Senhor, eu esperarei em Ti. Se eu sentir medo, lembrarei que Tu és a minha luz. Se minhas forças diminuírem, lembrarei que Tu és a força da minha vida. Se eu não souber o caminho, buscarei a Tua direção. E se a resposta ainda não tiver chegado, continuarei esperando no Senhor. Fortalece o nosso coração para que depois que esta oração terminar, não voltemos a caminhar dominados pelo medo, mas sustentados pela confiança na Tua palavra. Nós cremos em Ti. Nós buscamos a Tua presença. Nós esperamos em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você fez esta oração comigo até o final, escreva nos comentários: eu esperarei no Senhor. Que essa seja a sua declaração de fé baseada na palavra de Deus. E quando o Senhor responder à sua oração, volte aqui e compartilhe o seu testemunho. Aquilo que Deus fizer em sua vida poderá fortalecer alguém que hoje também está aprendendo a esperar no Senhor. Compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando o medo ou esperando uma resposta. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo orações fundamentadas na palavra de Deus. Que o Senhor fortaleça o seu coração enquanto você espera, ilumine o seu caminho e lhe dê sabedoria para cada decisão. Que nos dias de adversidade você encontre segurança na presença de Deus e se lembre de que o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.